A inteligência artificial está mesmo a mudar a forma como a gente trabalha, mas se calhar não do jeito que se anda a dizer por aí. A conversa de robôs a roubar empregos já cansa um bocado, não é? A questão aqui é muito mais profunda. Estamos a falar de como a IA está a redefinir a própria estrutura, o esqueleto de como o trabalho é feito. Para percebermos bem esta mudança, vamos olhar para 6 pontos essenciais. Primeiro, como é que a IA passou de uma simples ferramenta para o esqueleto do trabalho. Depois, vamos ver o impacto dos copilotos de IA, o redesenho dos processos, o que é este novo profissional híbrido, os novos desafios de governança e, por fim, a grande mudança de poder que tudo isso está a causar. Ok, vamos começar pela ideia principal, a mais importante. A forma como pensamos sobre a IA no trabalho mudou, e mudou radicalmente. Pensem nisto. Antes a IA era como um anel, era um acessório, uma coisa útil que se usava para uma tarefa específica e pronto. Agora a IA é o esqueleto. Deixou de ser um extra para ser a estrutura central que suporta e coordena processos inteiros, que liga sistemas e que, em muitos casos, até toma decisões. E como é que isto se reflete no trabalho de cada um? Bem, a primeira camada de impacto, aquela que muita gente já está a sentir no dia-a-dia, são os chamados copilotos de IA. Então, na prática, como é que esta ideia da IA como o esqueleto se manifesta na nossa secretária? A resposta mais direta está mesmo nestes copilotos. E o impacto é bem real, não é teoria. Já há estudos a mostrar ganhos de produtividade entre 20% e 30%. E, curiosamente, estes ganhos são ainda maiores para os profissionais com menos experiência. É como se a IA estivesse a nivelar o jogo, a funcionar como uma espécie de cérebro partilhado que ajuda toda a gente a fazer tarefas mais complexas. E é aqui que o nosso papel muda. E muda a sério. Deixamos de ser o executor, aquela pessoa que está ali a fazer cada passinho da tarefa, e passamos a ser o orquestrador. O que é que isso quer dizer? Bem, o nosso foco deixa de ser o fazer manual para passar a ser o dirigir de forma estratégica. É uma mudança de mentalidade gigante. Claro que isto exige um novo tipo de competências. O que realmente faz a diferença agora é saber dar as instruções certas à IA, saber pegar num problema grande e parti-lo em tarefas mais pequenas e, talvez o mais importante, ter o espírito crítico para validar os resultados que a IA nos dá. Ok, agora vamos subir um nível. Vamos deixar de olhar para o indivíduo e passar a olhar para a forma como as equipas e as empresas inteiras trabalham. Vamos imaginar um processo típico. Uma pessoa insere dados, depois passa essa informação a outra pessoa, que por sua vez cria um relatório, que depois entra numa série de revisões e aprovações. É um processo manual, sequencial e cheio de paragens e arranques. E aqui está o ponto-chave. O verdadeiro salto de produtividade não vem de fazer uma destas tarefas isoladas mais depressa. Vem de redesenhar o fluxo de trabalho todo. Com a IA é possível eliminar estas passagens de trabalho manuais e toda a coordenação repetitiva que existia pelo meio. E claro, com uma nova forma de trabalhar, surge um novo tipo de profissional. Um perfil que não só sobrevive, como prospera neste novo ambiente. Este profissional híbrido, chamemos-lhe assim, junta o melhor de dois mundos. Por um lado, conhece o negócio fundo. Por outro, domina as ferramentas de IA e, mais importante, sabe como desenhar estes novos processos automatizados. Em vez da velha separação entre quem pensa e quem faz, esta pessoa faz as duas coisas. E o resultado disto para a carreira é importantíssimo. Ao conseguir automatizar as tarefas mais básicas para se focar no que é estratégico, este perfil acaba por capturar mais valor e, crucialmente, torna-se muito mais difícil de substituir, mesmo num cenário de automação agressiva. Mas claro, entregar tanta autonomia e tantas decisões a sistemas de IA, isso traz desafios enormes. As questões de governança e de confiança passam a ser absolutamente centrais. Porque, pensem bem, quando a IA se torna o esqueleto da operação, os riscos são muito maiores. Um pequeno erro pode espalhar-se por todo o sistema. Um preconceito nos dados pode levar a decisões injustas em grande escala. E, claro, corremos o risco de ficar demasiado dependentes de modelos que, no fundo, não compreendemos a 100%. A solução não é parar a inovação, mas sim construir um novo sistema de confiança à volta dela. E isso passa por ter uma supervisão humana inteligente, auditorias constantes aos sistemas e por criar uma cultura em que toda a gente tenha uma literacia mínima sobre IA. E, acima de tudo, passa por ter regras muito claras sobre quem é responsável quando as coisas correm mal. E com isto chegamos ao último ponto, e talvez o mais importante de todos. Afinal, para onde é que o poder se está a deslocar em toda esta nova configuração do trabalho?
Os dados atuais mostram-nos uma coisa muito interessante. Cerca de 57% do uso de IA ainda é para aumentar as capacidades humanas, para nos ajudar. Os outros 43% já se aproximam da automação total de tarefas. O que é que isto nos diz? Diz-nos que, apesar do avanço da automação, o modelo que ainda domina é o de colaboração entre pessoas e máquinas. Isto leva-nos àquela que é, na verdade, a nova grande divisão. Esqueçam lá a ideia de que o mundo se vai dividir entre quem usa IA e quem não usa. Isso já é passado. A verdadeira diferença, o que vai mesmo contar, é entre quem apenas consome estas ferramentas de forma reativa, sabe? E quem está do outro lado, a desenhar, a supervisionar e a mesurar os sistemas inteiros. Aqueles que juntam as pessoas, os processos e, claro, os algoritmos. E esta é a grande conclusão. A verdadeira influência, o verdadeiro poder, não está em ser o melhor ou usar uma ferramenta específica, está em ter a capacidade de desenhar a arquitetura completa do trabalho. É para aqui que o poder de decisão se está a concentrar. E isto deixa-nos com uma pergunta no ar. À medida que este novo esqueleto do trabalho se vai formando à nossa volta, a questão já não é só de adaptação. É uma questão de escolha. Ser um simples utilizador desta nova estrutura ou ser um dos seus arquitetos.